Um livro reúne crônicas sobre a existência humana. Foi lançado, autor piauiense, Estações da Vida, de Alisson Dias Gomes. Está aqui o livro que é o resultado de textos escritos pelo jornalista e escritor, pesquisador também da área de comunicação, Alisson Dias Gomes, que está aqui ao nosso lado. Está aí o livro, para você ver direitinho, Estações da Vida, Alisson Dias Gomes. Alisson, uma ótima tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar nessa oportunidade conversando um pouco sobre essa obra. Bom, primeiro que eu confesso que fiquei surpreso, apesar de você ser um óbvio, né, ter os textos como ferramenta de trabalho, mas eu sempre tive na sua imagem de um pesquisador da área de comunicação. E de repente você propõe um livro com textos leves que possam dar uma aliviada na vida das pessoas, é isso? É isso mesmo. Na verdade, eu sou um acadêmico, estou inserido no mercado de formação superior, ministro aulas, oriento alunos, participo de bancas de TCC, de mestrado e também tenho essa percepção do mundo muito clara de que a gente pode contribuir por meio de textos, de ideias. E a ideia de surgir, de produzir um livro nessa perspectiva era exatamente fazer com que as pessoas pudessem conhecer um outro Alisson, um Alisson mais humano, mais próximo da realidade, das situações do cotidiano. E o Estações da Vida surge com essa proposta. Algumas pessoas podem não se surpreender porque alguns desses textos, ou todos eles, já foram publicados, inclusive, né? Sim, esse livro reúne 60 textos que foram publicados ao longo das semanas no jornal O Dia, durante um intervalo aí de 10 anos, e eu fiz um recorte, selecionei 60, distribuindo para cada estação 15 textos que pudessem refletir um pouquinho da realidade humana. Certo. São ficções, obviamente. São ficções, mas também existem textos biográficos, textos reais de pessoas, de personagens, tanto conhecidas como também desconhecidas. Eu tenho um amigo que é contista, né, o Chagas Botelho, né? E aí você vai lendo o livro dele, e aí eu dizia para ele, olha, sabe qual é o meu maior passatempo? Tentar adivinhar o que é biográfico e o que é criação. Eu acho que vai ser mais ou menos isso com você também. Eu vou tentar ficar adivinhando aqui o que é que de fato aconteceu e o que não aconteceu. Mas são histórias suas ou histórias que você testemunhou? São histórias de amigos, de alunos, de conhecidos, de personalidades, são experiências que eu fui vendo, vivendo, ouvindo. Então tem um pouquinho de tudo, é um retrato da realidade, é um retrato do cotidiano, de pessoas comuns, de pessoas conhecidas. Então eu procurei retratar a vida humana de uma maneira muito simples. E como o texto, ele é um texto livre, cada um pode escolher a sequência da leitura. Sim, cada um pode escolher a primeira estação. Não precisa necessariamente ler o verão, você pode começar pelo outono, pelo inverno. Eu brinco sempre que cada estação está muito ligada ao seu próprio momento. Tá. Qual foi o critério que você utilizou para separar as estações? É a natureza do texto? Por exemplo, a gente tem aqui como a primavera. Qual é a característica dos textos da estação primavera, por exemplo? O que é que os identifica como categoria? Eu tentei não utilizar do rigor científico, metodológico, e sim recorrer a uma nova perspectiva de formação que eu tenho tido na área mais humanista. Estou fazendo um curso de psicanálise, uma formação, então eu tentei reunir textos que dialogassem entre si, e aí na estação primavera eu optei por textos onde as pessoas se sentissem reflorescendo, renascendo, ressurgindo, se preparando para uma outra etapa. Então a minha ideia eram textos mais leves, textos mais emocionantes, tocantes. Já quando eu fui para o inverno, eu optei por textos mais fechados, mais fortes, mais complexos, textos em que as pessoas parassem para pensar um pouquinho mais sobre situações do dia a dia que são, inclusive, em algumas ocasiões, indigestas, incômodas, mas que precisam ser pensadas, porque fazem parte da vida humana, da vida social. Uma coisa legal é a possibilidade, eu estou aqui separando alguns para ver se eu consigo aqui, ó. Cada estação, ao final de cada estação, tem uma espécie de playlist. Sim. Né, que você propõe, aí a pessoa faz aqui pelo QR Code, né? Usa o código para poder fazer o acesso deve ser um aplicativo de música? Exatamente. Joelson, na verdade a gente precisa dialogar com o público jovem e os jovens eles são muito tecnológicos. Então ao final da leitura de cada estação, dos 15 textos, eles são convidados a mergulhar em uma estação musical. E para cada texto eu selecionei uma música de um cantor, de uma banda, que pudesse ter conexão e a partir daí eu convido o leitor a se tornar, nesse caso, ouvinte e acompanhar aquela estação. É um livro com trilha sonora
Sim. E eu ainda digo mais. Algumas pessoas perguntam se podem tomar um café, um chá. Eu expando e digo, pode tomar uma cerveja, um champanhe, um vinho, lendo o livro, porque em alguma estação você vai conseguir encontrar uma bebida apropriada. E uma canção também apropriada. E tem aqui Almi Sater, Adele, então tem uma variação aqui da música brasileira à música internacional, do axé ao rock, está tudo aqui nas playlists propostas pelo Alisson. Muito interessante o trabalho. Alisson, onde é que as pessoas podem conseguir? Esse livro ele é um produto gerado por uma equipe, a editora Lestu está disponibilizando para comercialização diretamente no site, então existe uma livraria virtual onde a gente pode comprar. Então, a gente pode também acessar o meu Instagram, que eu posso dar os direcionamentos, que é o adg.alissondiasgomes. Então, é fácil, você consegue encontrar ali. E a gente vai disponibilizar também em algumas livrarias da cidade. O lançamento aconteceu na semana passada, então ele acabou de sair do forno. No Salip, né? Nós fizemos um pré-lançamento no Salip e depois fizemos o lançamento oficial no Centro Universitário Santo Agostinho, que é uma das empresas que apoia esse projeto. E agora as pessoas estão comentando, se interessando, algumas já leram, e a gente está disponibilizando pelo site da editora e também diretamente. Muito bem, e ajuda muito a refletir, tá, gente? Cada texto tem uma frase, inclusive, que sintetiza um pouco dos sentimentos e das reflexões. É muito legal, muito bonito mesmo. Aí tem Pablo Picasso pensando junto com Platão, pensando junto aqui. Tem muito legal, muito bacana, viu, Alisson? Quero parabenizar você pelo seu trabalho, por esse livro e as pessoas podem aí desfrutar agora dos textos do Alisson Dias Gomes. Obrigado, viu, Alisson? Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço e parabéns. Prazer reencontrá-lo, meu amigo. Igualmente. Prazer.